Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Esse é o nosso boletim da manhã, do dia 16/5, uma terça-feira. Pipocou, né, na noite de ontem, estava tomando um café de noite, lendo alguma coisa, estudando, pipocou sobre o assunto de dívidas do Vasco. Lucas Pedrosa ele fez uma live trazendo algumas informações. Primeiro, você, Lucas Pedrosa, não se isenta só porque você trouxe essas informações, não. Os torcedores nunca vão esquecer que você ajudou da venda do futebol junto com muitos que estão aí, que só fazem perguntas gostosas nos coletivos igual às vezes você faz. Então, obrigado por você ter trazido isso, mas você não se isenta, não está isentado do que você ajudou o do Vasco a ser feito. Ah, vocês falam que a associativa eram 20 anos de luta. Não. Dentro desses 20 anos que vocês falam, nós fomos campeões da Copa do Brasil. Então, um time que é campeão da Copa do Brasil não estava em 20 anos de tristeza. Menos. A falácia de 20 anos aí já se encerra. Tá bom? Mas muito obrigado por você ter trazido isso, tá? E assim, mas não se isenta. Uma coisa é você trazer a matéria e mostrar os vascaínos. E outra coisa é você passar o pano e muitas vezes você fez. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos passar aqui, ó, a mostrar na matéria lá do Lucas Pedrosa lá. Vamos lá. Foi noticiado na Net Vasco, tá? Às 8h04 de ontem. Aqui pelo Lucas Pedrosa. Vasco está devendo 1 mês de direitos de imagem, parcelas de compra de jogadores, acordo com o atleta e comissão a empresários, tá? Faça a live que ele colocou. Depois, às 8h18, a Net Vasco coloca assim: Vasco deve 2 parcelas de acordo feito com o Andrei e deve ser acionado à justiça. Então, o Andrei vai acionar o Vasco na justiça em relação a essas 2 parcelas dele. O que o Vasco fez com o Andrei? Ele vendeu o Andrei para o Chelsea. Ponto. O Vasco quis repatriar o Andrei por empréstimo. Só que dentro dentro disso aí, o Vasco devia o Andrei. Do dinheiro que recebeu o Chelsea, tinha que dar um valor para o Andrei. E não deu. E na época falou que fez com o dinheiro do Andrei fluxo de caixa. Se o dinheiro é do Andrei, a Vasco SAF roubou o Andrei para fazer fluxo de caixa com o dinheiro dele. E o dinheiro não era do Vasco, não era da Vasco SAF. Ponto. Isso daí já está errado. Tá? Isso daí já está errado. O dinheiro era do Andrei, no nome da Vasco SAF, para fazer fluxo de caixa, para fazer um capital de giro. Já está errado por aí. Se alguém vem falar que está certo, me perdoa. Não rola. Tá? Vamos lá, voltar lá. Inclusive, amanhã, né, seria hoje, deve ser executada uma ação na justiça para que o CRVG faça o pagamento. Vamos lá. Se eu não estou enganado, não foi com a Vasco SAF? CRVG é o associativo, não é a Vasco SAF. Ou a Net Vasco errou, ou o Lucas Pedrosa errou no Twitter dele. Um dos dois. Tá? Um dos dois. Vamos voltar. Aí depois, às 8h29, a Net Vasco botou assim: também Lucas Pedrosa, fonte do Twitter foi o NCB Vasco. O Vasco deve parcelas de Léo, Piton e Orediano e já renegociou 3 vezes a data de pagamento. Ora bolas. Se eu renegociei 3 vezes, eu não sou bilionário? Eu não sou bilionário? A Vasco SAF não é milionária, bilionária? Por que renegociou?
Porque não tem dinheiro em caixa? Porque a Vasco SAF não tem dinheiro para pagar suas próprias contas? E vocês aí no Telada, que estava lá na Lagoa, que cantou a 777 tem dinheiro para baralho, cadê vocês agora para cobrar a Vasco SAF? Hein? Vocês não são torcedores, não. Se vocês fossem torcedores, vocês mesmo tinham que cobrar mais ainda do que a gente. Porque vocês apoiaram. Vocês estavam lá, tremulando bandeira, organizadas, tremulando bandeira, dando apoio a um presidente fake, golpista, que está dentro do Vasco hoje, que não era para estar. Apoiou a venda do Vasco. Beleza, já vendeu, já é SAF. Isso não é, o caso não é esse. O caso é que vocês tinham que cobrar e não estão cobrando. Aí a gente vem, faz um vídeo, edita, perde tempo, por culpa. Muito também, claro, vocês. Porque vocês não vão cobrar. Claro que a gente vai cobrar, isso é fato. Mas por que todos não cobram? Por quê? Tem um rabo preso com a gestão? Tem favorecimento? É isso? Por isso que não cobram? Ou demoram para cobrar, igual alguns aí que fazem vídeos quase chorando, querendo cobrar uma coisa da gestão. Vocês que apoiaram a gestão não pode cobrar nada. Porque vocês apoiaram tudo que está acontecendo hoje lá atrás. Tá? Vamos voltar. Você também, senhor Lucas Pedrosa, você também apoiou. Aqui, ó. 922. Vasco não comenta atrasos em pagamentos e afirma que RCE está em dia. O Vasco está devendo 1 mês de direito de imagem aos atletas. Não pagou as parcelas de Léo do São Paulo, Lucas Piton do Corinthians e Orediano, que renegociou a parcela de Pomita para não dever ao Nacional do Uruguai. O clube ainda deve 2 parcelas. O Vasco deve 2 parcelas do Andrei. 2. Andrei deveria ter recebido proporcionalmente 30%, 6.250.000 de euros pagos pelo Chelsea em janeiro, mas o Vasco não repassou. Para o volante retornar, o jogador aceitou o parcelamento desse valor em 3 vezes. O Andrei voltou para o Vasco pela promessa do Vasco SAF pagar esse valor que era já para ter pago antes, que ficou com o Vasco para fazer fluxo de caixa indevidamente. Foi uma apropriação indébita do dinheiro do Andrei e ele apoiou, ele aceitou que esse valor o Vasco desse em 3 vezes e o Vasco está devendo 2 vezes. Está devendo 2 parcelas disso. Gigante da Colina só pagou 1 e amanhã os advogados vão acionar o clube. O Vasco foi procurado por mim, por Lucas Pedrosa, mas preferiu não comentar os assuntos. Espaço segue aberto para qualquer esclarecimento em relação às notícias exclusivas que trouxemos. Segundo o clube, RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, está em dia. Matéria da NET Vasco, trazido pelo Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa fique sabendo que isso daqui que você trouxe não te isenta de nada não, tá? Não vai te isentar. Vasco, agora 9h45. Vasco renegocia parcelas de Piton e Andrei. Ele diz que está em dia com os direitos de imagem de Léo e Orediano. Lucas Pedrosa que trouxe. O Vasco entrou em contato agora, depois de ser procurado antes das informações, já afirmou, 2 pontos. Abre aspas para o Vasco. Parcela de Léo atrasada foi colocada em dia. Orediano foi pago. Direito de imagem em dia. Em relação a Lucas Piton e Andrei, os pagamentos estão atrasados e o clube tenta renegociar mais. O Vasco, não é possível que a Nutelada não vai entender. Vamos lá. Vocês não vão entender que eles já renegociou e quer renegociar mais. Quem tem dinheiro não renegocia. Quem tem dinheiro paga. Ah, só está pagando parcelado. Beleza, pagou parcelado.
Mas tem dinheiro? Paga. Chegou dia 30, dia 1º? Paga. É 2 milhões de reais a parcela? Paga. É 3 milhões, 5 milhões? Paga. É 8? Paga. Quem tem dinheiro, paga. Não renegocia. Não renegocia. Quem tem dinheiro, paga. Entendeu? Então não vem falar que está tudo certo que está aí. Não vem, não. Vamos lá continuar. Aqui, ó, em relação está atrasado, sobre Pumita, o Vasco não quis se manifestar. Segundo apurei, o clube renegociou 3 vezes o valor da parcela e para poder ficar em dia. O Nacional aceitou. Aqui diz, né, que o Nacional aceitou o parcelamento. Aqui, ó, Vasco atrasa pagamento de dívida com Andrei e comissões de empresários. O Vasco atrasou pagamento da dívida de Andrei e também está devendo comissões a empresários. Mesmo após o aporte milionário da 777, se houve aporte, o clube encontra dificuldade para honrar alguns compromissos e tenta renegociar condições. O principal atraso é referente a Andrei. A SAF fez um acordo com o jogador em fevereiro, como eu falei lá anteriormente, tá? O clube tem uma dívida pendente de 12 milhões referente à venda do Andrei ao Chelsea. O Vasco, que detinha 70% dos direitos do volante, que havia efetuado o repasse de 30%, tá? E isso comprometeu a negociação pelo retorno do Cria. Andrei e seu staff insistiram pelo pagamento, mas a proposta da diretoria vascaína é de parcelar em 3 vezes e acabou sendo aceita. Aqui, ó. Primeira parcela, 3 milhões e 600, dia 3/3, tá? Segunda, 6 milhões, dia 31/3. Terceira, 2,4 milhões, dia 30/4. O Andrei recebeu a primeira, 3 milhões e 600. A do meio, de 6 milhões, e a última, de 2 milhões e 400, ele não recebeu, totalizando 8 milhões e 400 mil reais. Ele não recebeu. Está devendo, a Vasco ainda está devendo a ele. Será que é por isso que ele está jogando tão mal? Será que é por isso que muita coisa está acontecendo no Vasco? Esse time que eles falaram que não estava voando, até eu declarei que, da minha boca, que eu estava gostando do Vasco, estava vendo jogando mesmo com jogadores que eu não queria. E agora? Será que estão devendo salários? Direito de imagem? Devendo salário? Ninguém sabe. Aqui, ó. Comissões de empresários. A SAF realizou a contratação de 16 jogadores na primeira janela de transferência. Tá? A maioria de negociações o Vasco conseguiu parcelar. Em alguns casos, como o de Pedro Raul, o clube quitou o pagamento em dia. A reportagem ouviu que o pagamento de Orediano também foi quitado. Será? Em outros, como Léo dividiu parcelas, estão em dia com São Paulo. Porém, há uma renegociação que muda prazos de pagamento. Aqui fala fluxo, aqui ó, sobre fluxo de caixa. Por que o Vasco está atrasando pagamentos? O GE ouviu que se dá a uma questão de fluxo de caixa. A insistência pelo pagamento da dívida de Andrei e da compra de alguns jogadores, por exemplo, aconteceu por planejamento estratégico e financeiro da diretoria. Estratégico desse jeito? O departamento de futebol comandado por Paulo Brax atacou o mercado desse jeito com esses jogadores aí. Matheus Corcão, quinta opção do Náutico, isso atacar em mercado? Pô, parabéns para eles. Departamento de futebol comandado, tá? Foram investidos 110 milhões em 16 reforços. 16 reforços que muitos não são titulares em outros clubes. São tudo reserva. Essa deverá ser uma postura comum do Vasco em negociações, até por orientação do departamento financeiro. Tá? Aqui, ó. Como foi no caso Pedro Raul, pelo qual o clube pagou uma parcela única de 10 milhões e 400 ao Kashima Reysol. Fonte foi o GE. Tem uma outra aqui, ó, de 10 horas e 1 minuto. Atraso de pagamento foram causados por fluxo de caixa, como eu li lá atrás. Fluxo de caixa
Gente, por favor, né? Isso é subestimar muito a nossa inteligência. Fluxo de caixa, toda hora é um fluxo de caixa. É isso? Tem certeza? Porra, é difícil, né? É difícil, sabia? Muito difícil. Muito, muito difícil. Tá? É muito difícil. Aqui foi uma matéria do GE que a NET Vasco se baseou para fazer essa aqui, né? Quando ela escreveu essa matéria aqui, ela se baseou naquela do GE. Tá? Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. O primeiro vídeo, né, o áudio, sobre o Lucas Pedrosa trazendo informação sobre isso tudo aí. Antes de dar as informações, quero deixar claro aqui que há 1 hora eu comuniquei ao clube Tá um pouco baixo, tá? sobre as apurações que eu fiz. Uma delas, de que o RCE estaria atrasado, o clube negou, e todas as outras o clube preferiu não comentar. Isso aqui, o espaço Créditos dado ao Lucas Pedrosa que trouxe isso, mas não te isenta de nada não, tá, filhão? Sobre as informações que vou dar agora, mas o meu papel foi feito, apurei essas informações, procurei a parte que é o Vasco e aqui vou falar com vocês sobre o que vem acontecendo e sobre essas situações que infelizmente imaginamos que nunca mais aconteceriam dentro do Vasco da Gama, mas estão acontecendo. Vamos lá, por parte. A primeira informação é que os direitos de imagem dos atletas está 1 mês atrasado. Tá, vamos lá, vamos colocar o outro. O segundo. Vamos lá. Aí. Imagem Pedrosa. Os direitos de imagem, eles compõem muitas vezes a parte de alguns atletas, o salário de alguns atletas que estão no clube. A maioria deles, digamos assim, recebe direito de imagem e é diferente da CLT. Eles recebem o salário deles pela CLT e o direito de imagem é pago à parte. É muita safadeza, mano, isso daí. Digamos assim, tá? É muita Então, a primeira safadeza. informação é essa. Repito aqui para quem está chegando agora. Pra que vender o futebol do Vasco, então, pra isso? Prefiro não comentar. E o espaço segue aberto. Muita safadeza. Mas Muita safadeza. Demais. Muitas vezes os direitos de imagem, eles compõem o salário, até a maior parte do salário de um atleta, e está atrasado. Segundo ponto. E aí começo dando os créditos aqui ao Thiago Fernandes do Gol, que publicou isso inicialmente. Tanto a parcela da compra do Léo com o São Paulo, quanto a parcela da compra do Lucas Piton com o Corinthians, também estão atrasados. E não para por aí. Segui a apuração, aprofundei, e o Vasco renegociou 3 vezes a data de pagamento ao Nacional do Uruguai em relação à compra do Pumita, lateral direito, que chegou ao Vasco esse ano. Além disso, o Vasco também está devendo ao Vélez em relação ao Orediano. Vamos colocar o terceiro agora. Terceiro e último. Vamos lá. Apesar os problemas que a gente trouxe aqui, vocês recordam de que o Vasco devia ao Andrei 12 milhões de reais, ou seja, 30% essa daí que é forte. Pô, da venda. é muita safadeza dessa SAF maldita. 70%, e o Andrei precisava receber 30%. A gente trouxe essa informação aqui. A volta do Andrei, ela se deve muito a essa renegociação que o Vasco fez com o próprio Andrei. Era um direito dele de receber. O Vasco não fez o pagamento ao Andrei lá em janeiro, quando já deveria ter pagado. O Andrei volta pro Fica Vasco. assim, a gente fica pensando, pra que eles venderam o clube, o futebol do clube? Pra que vendeu? Ou seja, 3 Do parcelas, jeito que eles falavam. digamos assim, de cerca Pra de que 4 milhões vendeu? de reais, Pra isso? e apenas uma Vendeu dessas pra parcelas isso? foi paga. Era melhor ter dado devendo O Vasco dentro do está devendo associativo 2 que tá parcelas desse devendo. acordo ao Andrei, O SAF tá ou seja, devendo. cerca de 8 milhões de reais. Porque Além não é o disso, nome de de todas Vasco essas SAF que vai pra boca de jornalista e da mídia que eu citei podre. aqui, É o Vasco da o Vasco Gama. também não pagou o comissionamento aos empresários.
dos intermediários, que é normal. A gente, quando vê isso, a gente fica puto da vida, fica do Vasco da Gama. querendo pegar um de paulada, não é possível. Não é Vão ser possível. executadas amanhã. É muita coisa pra Inclusive gente. essa do Andrei, para que o Vasco possa fazer esse Muita pagamento. coisa pra gente vascaíno raiz ter que ouvir essas besteiras. Como comecei essa live aqui, pessoalmente, É não demais. gostaria. É demais pra gente. É demais pra gente estar ouvindo isso daí. É demais. Agora vão vir os emocionados, os Nutellas, os passador de pano falar que era tudo mentira, era fake do Lucas Pedrosa. Beleza. O caso aqui não está sendo levantado por eu sei que ele ajudou a passar pano nisso tudo. Se ele trouxe informação, beleza, trouxe. Parabéns. Mas nunca volta a falar pela terceira vez no vídeo. Lucas Pedrosa, isso não te isenta pelo que você ajudou a isso tudo acontecer. Parabéns pela reportagem, mas você ajudou a isso tudo acontecer. Então, o vascaíno não vai esquecer de você, tá bom? Isso não vai te limpar em nada. Nadinha. Beleza? Essa daí, gente, é a ser vergonhice dentro da Vasco SAF. Uma empresa que se diz bilionária, que comprou 70% do clube, do futebol do clube, e que o Salgado já está pensando, ou já tem planos para vender o restante dos 20%, que por lei não pode vender tudo, que na entrevista que ele fez, aquele passador de pano sem vergonha do Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo trouxe uma pergunta dos 20%, e ele deu a entender que ele quer vender os 20%. Então você, torcedor, que quer o Vasco da Gama, o CRVG em pé, se cuida e cobre. Não passe pano em nada, não. Beleza? Gente, saudações vascaínas a todos, tá bom? Se cuidem, tá? Curtam o canal, se inscreva, nos ajuda, tá? Sexta-feira tem a nossa sessão cinema com Vasco e Manchester, tá bom? O 3-1 do Mundial foi a pedidos. E sábado, o jogo é depois das 6h30. 6h30 vai ter transmissão pelo canal. Vai acabar umas 8h30. E 9 horas tem a nossa live, vai ser uma live pós-jogo. Tá bom? Nossos amigos já vão estar convidados já. Beleza? Já tem convidados para vir junto com a gente discutir o pós-jogo do Vasco. Tomara que ele vença para não ser um pós-jogo mala igual a gente teve no anterior. Beleza? Fica com um videozinho que eu já devem estar cansado de eu botar, mas isso aqui é o parabéns por vocês terem ajudado isso tudo a acontecer, tá, Nutelada? Saudações vascaínas a todos. Beleza? Saudações vascaínas, se cuidem. E fui! Bora, Nutelagem. Vocês foram enganados, hein? Agora, aguenta. A janela já se fecha terça e um craque não chegou, mas nossa inspiração é o Bragantino. Nosso Vasco se lascou. Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Não sei não, acho que vou acabar nos enganando. Não sei não, cadê o orçamento do Irlando? Está se aproximando o meio do ano e o elenco não montou. Já tô desconfiado, puto e quase estressado de tantas mentiras que ouvi. Nunca como eu poderia esquecer. O passador de pano falou, o vascaíno vai sorrir. E passador de pano falou, o Vasco agora é bilionário. E passador de pano falou, o vascaíno vai sorrir.
Que passador de pano falou, o Vasco agora é bilionário, não sei não. Acho que vou acabar nos enganando. Não sei não. Cadê o orçamento do Gilando? Não sei não. Acho que vou acabar nos enganando. Não sei não. Cadê o orçamento do Gilando? Tutelagem, só pra contrariar.